Lenise Bismarck, vem pra cá, bater um papo comigo, tudo bem? Prazer realmente conhecê-la. Vem falar aqui com a gente. Eu já estou pegando toda a pauta aqui via WhatsApp, tá? Tudo certinho com você? Tudo. Bom, Lenise Bismarck, que é nutricionista esportiva, para mim é um prazer te receber. Quando se fala de nutrição esportiva, existe sempre um mito ou situações que se colocam, que a nutrição ela traz muitos benefícios, mas depende, na verdade, de cada pessoa incorporar aquilo que é colocado, né? Não é só atividade física. A pergunta que eu faço, Lenise, para você inicialmente: o efeito, ele fica sendo agregado à alimentação e treinamento, ou o resultado vem só fazendo um e descumprindo o outro? Bom dia. Bom dia. É uma balança, tem que ter os dois. Perfeito. Se só tem uma alimentação, o treino também não vai render. E só o treino, a alimentação também não surte efeito. Tem que ser um conjunto, uma combinação. Ah, entendi. Então, essa situação que a Lenise está colocando é importante, por quê? Porque às vezes o cara vive na academia, como o Wendel, passa 15 horas na academia. Aí quando chega de noite, aí o Wendel faz o seguinte: incorpora um Viderlan, vai para a pizzaria e come muito na pizzaria, entendeu? Aí fica nesse efeito que você fala, né? Falta a balança nessa história, né? Exato. Não adianta ir para lá queimar e de noite repor tudo, né? De jeito nenhum, tem que ter um equilíbrio. Agora, existe também estratégias alternativas na própria alimentação que dá uma ideia de que o cara não precisa parar de comer aquilo que gosta, não é verdade, Lenise? Sim, verdade. É uma coisa que eu prezo muito no meu atendimento, é sobre essa questão do comportamento. Certo. Então, na consulta, eu faço uma anamnese completa, o cardápio eu monto de acordo com o que o paciente ele já vem consumindo durante a semana, né? Ah, se de manhã eu como meu pãozinho, meu café com leite, aquilo ali vai permanecer. Lógico que de acordo com o histórico dele, né? Porque Sim. se de repente ele tem alguma patologia, hipertenso, diabético, aí eu já tenho que dar uma mudada. Mas tudo é muito bem calculado. Certo. Suco de laranja, sal, eles são vilões, muitas vezes colocados aí numa situação. Na verdade, eles são prejudiciais à saúde, exageradamente suco de laranja é bem calórico, como é? Sim, como eu digo, tudo em excesso faz mal. Certo. E na falta também. Então tem que ter todo um equilíbrio. O sal em excesso, a gente sabe que ele já tem vários fatores aí, né? Da questão da retenção, da questão da hipertensão. Então, para atletas, ele também não é muito interessante, certo, né? Pela questão da retenção. Eu atendo muito corredores, né, e atletas de triatlo, então a gente tem que ter assim um balanço bem bacana em relação a essa questão da ingestão de sódio. Muitos atletas eles ainda desconhecem ou talvez desprezam a importância de uma nutrição bem adequada, né? Treinam por treinar, se alimentam por se alimentar. Eu digo que nesse mundo da corrida que você citou, ele tem muitos desses casos, né? Eu, por exemplo, acompanhei alguns atletas que antes de correr uma meia maratona, eles vão para uma pizzaria e comem exageradamente mesmo no pizza? Dia anterior, no dia não anterior é? Para poder... Isso aí funciona de fato, Lenise? Não, como a gente tem que ter sim um aporte de carboidratos, né, na noite anterior, porque a gente sabe que o gasto desse atleta no dia da prova vai ser bem exaustivo, então tem que ter um aporte sim, tanto da questão hídrica, né, tem uma quantidade que é calculada de acordo com a prova que ele vai fazer, com o peso dele, então aí a gente calcula direitinho a quantidade da ingesta hídrica dele e a quantidade também de ingesta calórica, né, que no caso tem que ter um aporte de carboidrato legal. Pois é, não adianta você fazer assim, eu vou comer por aqui, porque às vezes você descontrola isso, você acaba comendo mais do que deveria. Né? Exato, exato. Márcio, aprenda, viu? Com a Lenise aqui, viu? São dicas importantes. Lenise, comida integral, arroz integral, por exemplo, o cara tem essa ideia também. O cara acha que porque está comendo um arroz integral, pode comer uma panela de arroz e está fazendo bem para a saúde dele. Explica pra gente, para quem pensa dessa forma, porque sei que o telespectador ele também tem essa mesma ideia, achar que comer uma alimentação integral, um biscoitinho integral, isso dá uma ideia de que pode comer mais. E, na verdade, pode ser um vilão também nessa história? Pode sim. Você falou bem aí a questão dos biscoitos, né, dos pães integrais, que nem sempre são integrais. Isso. Né? Mas a questão do arroz aí, você falou bem. Eu tenho muitos pacientes que não gostam da ingesta de alimentos integrais. Então, tem como a gente pegar o arroz, o tradicional, o branco, e deixar ele de uma maneira nutricionalmente adequada. Certo. Entendeu? Adicionar algumas fibras, né, alguns grãos, tem como fazer isso. Mas a questão dos alimentos integrais é pela quantidade de fibras, né, que ele tem e a quantidade também do índice, no caso da quantidade, não, do índice glicêmico desses alimentos. Certo, então, tudo isso aí é interessante também no preparo desses atletas. Ô, Lenise, eu estou fazendo uma consulta aqui ao vivo com você, tá certo? Estou fazendo uma consulta, né? Vou aproveitar aqui, né, Josiel? Josiel,
Por favor, meu. Ô, Josiel, vai aí no meu Instagram, por gentileza. Aí mostra pra ela aí uma foto minha de janeiro, de agosto aí, por favor. E mostra a foto de hoje aí. Não tô querendo aqui, mas é só pra mostrar pra ela o seguinte. Eu quero tirar dúvidas aqui com a Lenise, aproveitando a oportunidade, até pra poder levar pro telespectador uma necessidade diária. O cara que não gosta, por exemplo, como eu sou meio indisciplinado. Meio não, muito indisciplinado. Muita segredo, muita gente é assim. Olha, gosto de uma feijoada, de uma buchada, rabada, mocotó. Gosto de uma farinha. Se tiver uma farinha, pra mim tá beleza. Existe maneira de substituir, principalmente a farinha. A farinha, ela faz mal à saúde. Quando você coloca assim, aquela misturada, por exemplo. Eu pego uma galinha guisada, chega, deu água na boca agora. Pego uma galinha guisada, aí eu faço igual aquele servente, sabe? Abro assim no meio, deixa aquele espaço bonito, como se fosse um cimento. Aí eu boto assim o caldo no meio, eu vou só assim, depois peneirando, colocando assim tudo misturado como se fosse concreto. Aí eu pergunto pra você, faz mal a farinha numa combinação como essa? Nessa daí. Faz sim, faz. Tem que ser moderado desse jeito aí. Lenise, você não pode se conter aqui, porque o programa é assim, entendeu? Que o programa é solto, o programa é alegre, é descontraído, é isso mesmo. Então, não é, velho? Eu tô perguntando pra ela aí, ô Wender, tu sabe que tu também é um comedor de concreto danado no final de semana. Então explica aqui pra Lenise. Ela disse, é um vilão mesmo? É sim. É. Como é que vocês querem emagrecer desse jeito? Pois é, né? Eu tenho muitos pacientes que dão trabalho, viu? Nesse sentido, desse sentido. Olha, eu vou dizer, então a Lenise deve estar ganhando mais um aqui. Aí depois disse que foi a Nutri que passou. Isso aqui, ó, ano passado, ao lado do meu amigo Jorge Moraes. De janeiro para cá, foram eliminados 38 quilos e alguns... Não sei o que é comer hoje de manhã, também pode ser que tenha colocado alguma coisa. Aqui, por exemplo, ao lado do meu amigo B-Boy, que vai essa semana aqui, né? Pronto, esses daqui são fotos mais recentes. Pode tirar, tá bom demais, não gosto de ver isso não. Vamos lá, pode tirar, tá bom, tá bom. Então, Lenise, de lá para cá, eu precisei passar por algumas mudanças. Uma delas que, por exemplo, tirei bebida alcoólica, né? Tirei massa eu cortei, não estou sendo acompanhado por nutricionista. Era isso que eu ia perguntar. Não estou sendo acompanhado por nutricionista, mas tirei massa, macarrão, arroz, eu só como arroz integral e pouco. Passei a optar por salada, e essa daqui é uma mais recente, né? Passei para salada e outras questões. Mas estou igual um animal solto no pasto, entendeu? Assim, fazendo da maneira que dá. Isso é um risco para muitos que utilizam, porque está vendo o resultado, você está emagrecendo. Mas será que eu estou emagrecendo de maneira saudável? Exato. É o que muitas pessoas fazem. Emagrece por conta, aí depois... Porque assim, você pegar uma pessoa, não estou falando de atleta, estou falando de pessoas normais, né? Uma pessoa que é sedentária, de repente, do nada, ela muda a sua alimentação, começa uma prática de uma atividade física, automaticamente isso daí ela já vai eliminar peso, retenção, né? O percentual de gordura dessa pessoa já vai cair, só que vai chegar num certo momento que vai estagnar. Então, tem muitas pessoas que fazem isso por conta e quando chega nesse momento é que vai em busca de nutricionista. Tá vendo? É na hora do desespero, né? Exato, na hora do desespero, que vê que dali não chega mais, que já cortou muita coisa, já cortei o arroz, o pão, eu vou comer o quê agora? E continua daquele jeito. Certo. Então, assim, a procura pelo nutricionista não é só pela questão estética, né? É pela questão da saúde. Verdade. Então, é você começar a equilibrar, a ter uma ingesta de alimentos saudáveis, né? Que você realmente fique nutrido e que, de acordo com o andar desse processo de emagrecimento, a gente consiga acrescentar alguns alimentos e até eliminar outros. Então, é por isso que muitas pessoas acham que o pão é o vilão, eu não posso comer pão, eu não posso comer arroz. E tudo isso aí entra no cardápio, sim, no protocolo de emagrecimento. Dá para manter, Lenise, uma condição saudável, no caso de atletas de alto rendimento? Os caras perdem muito peso, né? Sim. Por exemplo, o triatleta, eles perdem, em média, o quê? 3, 4 quilos por prova? Estou sendo generoso ou ele perde até mais, né? Não, é por aí, essa é a média. Então, eles perdem isso aí. Naturalmente, quando se perde, ele não perde só a questão ele perde nutrientes também, nisso aí. É essencial fazer uma reposição no decorrer da prova, de uma maneira até urgente, para que eles não possam, nesse momento de desequilíbrio, sentir problemas, até problemas clínicos mesmo, durante a prova? Não, sim. No caso, é todo feito um protocolo, você comentou aí dos triatletas, né? Isso. Que no caso, o triatleta, normalmente ele vai ter um gasto aí e até um aporte calórico nesse plano alimentar dele de 8.000 calorias para lá. Eu tenho atletas que eu acompanho aí que tem um aporte de 10, 12.000 calorias dia. Então, assim, é complicado. Como é que eu vou inserir só alimentos para essa pessoa? Não tem condições. Então, é aí onde entra toda a questão da suplementação, que é feita pré-prova,
que é feita pré-prova, tipo uma semana antes da prova, o dia antes tem toda uma alimentação diferenciada, antes de começar a prova, 40 minutos antes, você começar a ingerir algum tipo de suplementação e tem sim os suplementos que são usados durante o percurso, durante o trajeto aí e o depois. O depois ele é bem importante. Agora, cientificamente, Lenise, existe explicação para uma pessoa que come bastante e tem dificuldade de ganhar peso? Porque, por exemplo, aqui só conversando com você sobre o meu cardápio de buchada, rabado de mocotó, que eu conversei agora há pouco aqui, da galinha guisada, eu já engordei aqui mais uns quilos aí, com certeza, pelo menos uns 2 quilos. Vários telespectadores também. Com certeza. Aí eu tenho certeza também que tem outros aí que comem. Eu tenho muitos amigos que chegam para mim e dizem assim, rapaz, eu como... Você é magro de ruim, velho, porque você come demais e você não engorda. Existem pessoas que também te procuram, por exemplo, para poder ganhar peso? Sim, sim, procuram. As pessoas acham que o nutricionista é só para o emagrecimento. Exato. Mas não é. Na minha rotina, né, eu só não atendo gestantes e crianças. Certo. Mas aí eu atendo idosos, né, atletas e não atletas. E aí tem um paciente, sim, que me procuram para o aumento de peso. Pessoas que comem, que dizem, eu como muito e não consigo aumentar 1 grama ali na balança. Uma disfunção? Não, às vezes é até o próprio tipo de alimento que você está ingerindo, né? Nem sempre são alimentos que têm qualidade. Então, de repente, a pessoa não consegue aumentar o peso, mas tem um metabolismo um pouco mais acelerado. E aí a gente tem que calcular direitinho esse aporte para poder ter um resultado satisfatório. Mas eu tenho muitos pacientes assim. Pessoas como eu, que têm problemas com a balança, né? Fica naquele efeito sanfona durante boa parte da vida. Eu já, pelo menos assim, eliminei muito peso, né, durante a vida e também ganhei muito peso durante a minha vida. Isso eu sei que é prejudicial à saúde, mas a pergunta que eu me refiro, o que é que se aconselha diante de tantas tentações que você tem na esquina? Fritura, você olha para um canto, tem coxinha, tem pastel, tem sanduíche, tem tudo que não tem, assim, um benefício na parte nutricional, no final das contas, para as pessoas. Porque se você observar hoje a sociedade, hoje é uma sociedade bem mais obesa do que na época dos meus pais, não é? Porque não tinha esse negócio, esse tal de industrializado, essas coisas. Tinha, mas não tinha com essa intensidade toda. Você chega ali na esquina, por exemplo, tem hamburgueria. Você chega ali no outro canto, tem uma pastelaria. Você chega são as facilidades, né? São facilidades. Então, assim, o que é que se recomenda hoje para uma pessoa? Levar aquele lanchinho mesmo, um lanchinho dele, uma fruta, para evitar que eles não venham ceder, que a pessoa não venha ceder essas citações? Exato. Quando é montado o plano alimentar, eu vou muito de acordo com a rotina da pessoa, né? Eu trabalho, eu não tenho como fazer os lanches, no local de trabalho não é permitido levar alimentos, então tudo isso aí conta na hora da montagem. Se é um paciente que ele, durante o trabalho dele, ele não consegue ter acesso a esses espaços para fazer um lanche, então o que é que eu faço? Eu monto um cardápio que te dê um aporte maior, tipo no café da manhã, um aporte grande, né, de alimentos, que aí você consiga chegar sem essa fome toda no almoço e você consiga passar esse intervalo do lanche. Certo? Aí faz um almoço muito bem reforçado, com os alimentos bem calculados, né, proteínas, carboidratos, oleaginosas, da mesma forma com os lanches da tarde. Então, eu tenho pacientes que só fazem 3 refeições no dia, mas são 3 refeições bem balanceadas. Mas eu já tenho outros que conseguem. Não, Lenise, a minha rotina permite, então aí a gente consegue se fracionar em 6 até 8 refeições dia. Certo. É importante isso porque a Lenise está dando uma passada não só na vida de um sedentário, mas também na vida de um atleta profissional, né? Um atleta que tem uma vida contínua nessa questão envolvida do esporte e que acaba tendo que superar algumas dificuldades. Não é fácil para ninguém, no final das contas, porque você precisa, acima de tudo, ter uma disciplina, organizar seus horários para essas questões, né, Lenise? Acaba sendo bem importante. Agora eu vou apimentar um pouquinho, não vou ficar só aqui no clima do oba-oba não, com a Lenise, vou apimentar um pouquinho. Está surgindo, ou já tem na área de vocês, não sei, eu não vou falar nem rivalidade, sabe, Wendel? Não vou falar nem rivalidade, mas a nutrologia hoje tem hoje gerado um certo desconforto, porque está gerando também uma confusão nas pessoas, o que é uma nutricionista, o que é uma nutróloga, isso tem gerado um certo desconforto, Lenise? Não só com nutrólogos, tá? Não só, não vou nem entrar aí no restante, mas tem sim. O nutrólogo, ele tem sim a
a sua importância. A diferença nossa, minha como nutricionista e de um nutrólogo, é que eu não posso prescrever nenhum tipo de fármaco, tá? Eu posso fitoterápicos, toda a suplementação, mas fármaco eu não posso. Certo. Então, a minha diferença com ele é essa. Entendi. Porque, no caso, seria aí um médico, né, algo com especialização médica, que foi lá e fez uma formação em nutrologia. Sim, então, ele sim tem como passar uma medicação para acompanhar e dar dicas de alimentação. Certo. Ele não pode montar plano. Montar um plano alimentar todo calculado, detalhado, só o nutricionista, CRN. Importante. Outro profissional não. Cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Exato. Né? É importante, né? É muito bom esse depoimento da Lenise. E a respeito, Lenise, dessas situações que são colocadas no dia a dia, que eu acho também que é muito importante para um atleta. Você passa, por exemplo, na orla, meio-dia em ponto. O cara está lá correndo, se preparando. É um risco isso, se não tiver uma alimentação adequada. Muita gente, por exemplo, não gosta de tomar café pela manhã. Acha que pular etapas de alimentação, isso pode ser um benefício. E vai treinar sem se alimentar. Exato. Entendeu? É um risco essa situação. Para quem não gosta, por exemplo, você pega lá um paciente e você diz assim, você gosta de tomar café pela manhã? Rapaz, não gosto não. Eu já me acordo às 10 e aí, de repente, eu já emendo para o almoço. Isso traz muito prejuízo para o cara? Traz sim. Eu trabalho muito com essa parte comportamental, né? Eu não trabalho só com a parte clínica e esportiva. Então, na própria consulta, eu já vou dando essas pinceladas, né? Para absorver muito esse material desse paciente. Então, às vezes, ele não se alimenta de manhã, não é porque ele não gosta, é porque ele tem preguiça. Sim. A verdade é essa. Porque aqueles 10 minutinhos na cama, meia hora que eu ficar mais, pô, doutora, eu não quero acordar mais cedo. Então, assim, tem que ser trabalhado isso daí. Mas quando eu pego alguns pacientes que ele realmente é por uma falta de... porque meu estômago não aguenta, porque de manhã eu não consigo realmente, então a gente consegue sim ter um aporte para esse paciente na noite anterior, que dê para ele chegar assim na parte da manhã e conseguir fazer o treino não de estômago totalmente vazio, mas aí vai entrar alguma coisinha super leve e dá para ele fazer o treino. Mas ir fazer o treino sem nada não é recomendado. Barra de cereal. Eita. Vamos lá, né? Barra de cereal. É uma situação que também muita gente se prende nessa questão achando assim, tá certo, eu tô de dieta. Aí pega, compra uma caixa de barra de cereal, come logo 3, 4 e... A caixa inteira, né? Come a caixa inteira. E de repente, observar, na verdade, o verso daquilo que você está comendo é uma alternativa dentro dessa questão. O que é que você recomenda, Lenise, para as pessoas que você atende? E muita gente pensa o seguinte, eu vou comer 2, 3 barrinhas de cereal para substituir um lanche. Acaba sendo muitas vezes mais prejudicial do que você comer uma banana, comer uma maçã naquele horário? Lógico. Você tocou num assunto interessante, que é de olhar o verso do alimento. Durante a consulta, eu, inclusive, ensino isso aí para os pacientes. Tá? Tem lá dizendo quais são todos os ingredientes. Então, o primeiro ingrediente que tem lá é o que está mais ativo no produto, né? Então, se é integral, pronto, é uma dica para os alimentos. Pão integral. Vamos lá saber se ele realmente é integral. Quando você olha lá nos ingredientes, se o primeiro for farinha integral, ok. Mas se for lá, farinha enriquecida com ácido fólico, não sei, já não é a farinha branca. Entendi. Quando você vai olhar, o integral está lá no final, é o último. Jesus. Então, será que ele realmente funciona? Não. Mesma coisa com as barrinhas. Desculpa. Não, tudo bem, Denise, normal. A respeito da farinha, existe uma maneira de substituir a farinha, por exemplo, por outro item que possa dar... A farinha branca, sim. Mandioca. Existem aí farinhas de arroz, farinhas de amêndoas, várias farinhas que vendem aí nessas lojas de produtos naturais, de suplementos, tem sim. São bem mais produtivas, né, essa questão aí e menos prejudicial. Lenise, eu quero agradecer a sua participação, tá certo? Acho que foi muito bacana. O Márcio quer fazer uma pergunta? Por favor, Márcio. Espero que seja pertinente, porque senão você vai apanhar quando a Lenise sair, tá certo? Lenise, é o seguinte, dá um exemplo aqui prático em relação ao canhão, Viderlan, certo? Se por acaso ele passar a ingerir um passaporte e em seguida... Gente, a pergunta é séria, tá? E em seguida, um suco de laranja. Desde que antes ele venha a ter uma atividade física onde aumenta o metabolismo. Isso aí, o suco de laranja seria um corte para essa alimentação? Não, peraí, vamos reformular aí a pergunta. Vamos lá. Tá. Ele come um passaporte, certo? E em seguida, no lugar de tomar refrigerante, toma suco de laranja. Ele é ácido, lógico, né? E, consequentemente, antes do passaporte, ele exerceu uma atividade física. O metabolismo acelerou, tá? O suco de laranja seria um corte para esse passaporte ou é mito?
Isso é mito. E mito feio. Eu não preciso nem ser formado, mas sei que é um mito feio esse. Por isso que eu perguntei. Não, faz a pergunta de novo para ver se não, até porque direito. o suco de laranja ele é ácido. Mas nenhuma comida ácida corta a outra, né? Não, peraí. A comida, sendo ácido, o que acontece? Ele também ajuda na digestão. Sim. As frutas cítricas, né, vitamina C, elas ajudam no processo de digestão. Isso aí é verdade. Mas nesse caso aí, seria... Não, mas aí, nesse caso aí, seria um mito. Rapaz, seria tão bom, Márcio, que fosse verdade. Seria tão bom. Lenise, obrigado. Eu gostaria que você deixasse mais uma vez um recado para os nossos telespectadores da importância, seja os atletas que nos acompanham, mas também os sedentários que nos acompanham também. Por favor, gostaria que você deixasse um recado para eles. Muito obrigado. Bom, que procurem um nutricionista, né, que é o profissional capacitado. Não inventem essas dietas da moda, né? Vai lá na internet e vê a dieta da Lua, do Sol, de Marte. Não. Procura um nutricionista, né? Profissional capacitado, porque de repente você pode estar colocando a sua vida em risco, né? Procurando um profissional que não seja da área ou fazendo por conta. Se eu quiser, um domingo, por exemplo, um amigo me chamar e dizer, Vidarlan, tem uma feijoada aqui, o cara pode... Wendel. É o Wendel, né? Ah, tá. É você que está fazendo essa transformação dele, né? Confessa aqui. Não. Tá bem, não. tá magrinho pra caramba ele. Não, você não? Não sou eu. Tava na hora de ganhar os méritos da Lenise aqui no ar, audiência, não sou eu. Mas você já disse que está sem nutricionista, então já vai ter que arrumar já fez o convite, ó. entendeu? Beleza, vamos junto. Mas se pintar uma feijoada, o cara vai dizer, rapaz, eu não vou não porque eu tô de dieta. O sujeito aguenta passar por isso mesmo a vida toda, porque eu fico assim pensando, o cara, não, Wendel? Tem uma festa ali, aí o cara diz, rapaz, eu comecei agora a dieta, tô magrinho pra caramba. Aí eu não vou evitar festas, porque chegar lá não vou aguentar. Corre 10 km de manhã e corre 10 km à noite. É essa a alternativa? ou o cara encara a coisa de frente, sem evitar essas situações, entendendo que ele pode ter o mesmo prazer, mas não precisa comer a quantidade que... Exato. Eu digo que é tudo uma questão de comportamento, né? Não adianta. Depende do objetivo da pessoa. Certo. Na consulta eu digo, não sou eu que estou forçando o paciente a nada. Quem me procurou foi ele, por conta. Então, o objetivo é dele. Se ele quer emagrecer, então, ok, a nutricionista está aqui para ajudar, né, para dar todo o suporte durante esse processo. Certo. Então, se a pessoa tem aquele objetivo que realmente precisa eliminar 16, 20 quilos em 3, 4 meses, então tem que ter um foco. Isso. Né? Mas, se não é o caso... Aí as pessoas acabam invadindo esses espaços aí, né? Se permitindo tudo. E a questão não é essa. A questão é você ter uma vida realmente com alimentação regradinha, praticando uma atividade física. E aí a alimentação, ela por si, ela vai se encaixando. Eu digo, se permitam. Não tenham medo da comida. Porque hoje é assim, não pode glúten, não pode lactose. Porque a pessoa nem é celíaca, nem é intolerante. Sim. Mas acaba aderindo a isso daí, sem ser. Então, isso não é uma questão saudável, né? Certo. Então, assim, as pessoas têm que se permitir e perder esse medo da comida. Sim. Lógico que tem que ter moderação. No final de semana eu vou para um casamento, ou o Wendel chamou para ir para feijoada, vai lá e se permita, não vai comer o caldeirão da feijoada todo, Muito né? bem, tá vendo, Wendel? Então, deixa lá pelo menos só um pedacinho de charque lá pra gente pegar uns 2 carocinhos de feijão, tá bom. Tá certo, Lenise? Obrigadão, tá certo? Muito obrigado. Obrigada. Eu vou dar um recado aqui para as mamães enquanto a Lenise vai saindo, né? É muito legal ter uma família reunida num momento como esse. A Lenise vai concordar com o que eu vou falar agora, por isso que eu permiti que ela saísse do plano aqui, tá certo? Não adianta. Quando o cara botar na cabeça, quando o maridão botar na cabeça assim e dizer, olha, eu preciso perder peso, pá. Mamãe, esposa, jogue junto com o cara. Não faça boicote, não. Não é verdade, Wendel? Não faça boicote, não, porque não adianta o cara dizer, rapaz, eu fui pra praia agora correr 15 quilômetros. Aí quando chega na hora do almoço, tem uma feijoada lá, vasta, aquela melancia deliciosa que a gente come com sal e tempero. Rapaz, então todo mundo jogando junto, tenho certeza que dá para poder atingir o objetivo. O que é que você quer, meu filho? Vai, ela não já disse que o suco de laranja não corta? É a primeira vez que eu vejo na vida um suco de laranja Volta lá, vamos lá. Conseguir cortar um passaporte. Ela vai voltar. Esse cara se supera. Ela vai voltar, ela voltou. Vá, diga, Mito, vá, faça outra pergunta ridícula daquela, vá. Não, ridícula não. Em relação, só faltou um detalhe. O suco de laranja detalhe puro, importante. sem água e sem açúcar. Corta ou não corta? Como é que é a história? O suco de laranja puro, sem água e sem açúcar. Ele corta ou não corta o passaporte? Corta. Corta. Esse é o Profeta Azul, gente. Suco sem água. Não, porque o suco ele tem que ser puro.
O suco ele tem que ser puro. As pessoas normalmente gostam de colocar o quê? Um açúcar, adoçante, água para diluir aquele suco. Olha, ele tá... Ele fez uma pergunta É boa, o não foi? profeta azul, Ele pai. estava querendo lhe tirar. Eu sei que foi você que deu a dica pra ele, Lenice. Você tá no time dele. Foi a Lenice que deu a dica pra ele, eles armaram ali, ó. Armaram ali uma resenha comigo aqui. Pode ter certeza, Lenice. Obrigadão, viu? Deixa a moça embora, por gentileza. Para de estar alugando a moça. Sujeito.